A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos sobre o Festival de Caldos, que acontecerá o mês que vem, dia 19, ingresso por apenas R$25. Caldos, vaca atolada, feijão amigo, canjiquinha. Então venham para cá, noite fria certamente, comemorar conosco e auxiliar a nossa casa. Estão todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador na Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Então vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre preconceito. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32. Seu WhatsApp 999-327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Os males que atormentam a vida humana podem ser extirpados da terra se procurarmos construir o bem à custa do próprio esforço, com o auxílio de Deus. Tesouros de tempo, orientação, entendimento e recursos outros não nos faltam. Urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso, a começar de nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando-se sobre preconceito. Disse que o indivíduo atingiu um bom nível ético quando pensa por si mesmo em termos gerais e críticos quando dirige sua conduta conforme julgar correto, demonstrando assim independência interior. Quando é autônomo para definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais. E por fim, quando não é escravo das crenças inconscientes, porque faz constante exercício de autoconhecimento. Pessoas autênticas, pessoas que têm caráter, né, não está ali sugestionado, né, subordinado aos pensamentos de outros, de crenças castradoras. Infelizmente hoje acontece muito. Por nosso quadro de valores ser adquirido de forma não vivencial, é que nosso mundo íntimo está repleto de preconceitos e nosso nível ético encontra-se distante da realidade. Pessoas têm preconceitos com coisas que nem sabem o que é, nem conhecem. Eu estou falando de próprio conhecimento da nossa doutrina espírita. Quantas pessoas confundem o espiritismo com outras crenças? E tem um preconceito do nome, nem sabe o que é de fato. Depois, quando passa a ter um conhecimento, por alguma razão, ficam envergonhadas. Há muitos anos atrás, tivemos uma palestra espírita numa unidade militar do Exército que servia. Formatura do NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Então o capitão, que era o comandante do curso,
chamou em particular pedindo que eu convidasse um palestrante espírita para fazer uma palestra no auditório no mesmo dia em que seria também convidado um padre e um pastor. Mas várias vezes ele falou comigo de uma maneira assim preconceituosa, porque ele dizia: Pedroso, eu não conheço nada disso, como é que será? Será que ele tem alguns conhecimentos para falar igual o padre, o pastor? E eu fiquei ali na minha, né, só ouvindo. E para cutucá-lo também, né, eu falei assim: olha, doutrina espírita é a doutrina de maior cultura religiosa do planeta. Ele ficou me olhando assim meio espantado. Mas não tem preconceito, eu não está aqui para converter a quem quer que seja. E ele, durante 2 semanas, volta e meia, me encontrava e preocupado. Sim, ele era o chefe da cerimônia, responsável, ia estar presente autoridades, como o general e também autoridades civis, pais dos alunos. E eu avisei o presidente da casa espírita de que eu frequentava, um grande expositor espírita. Posso até falar o nome dele aqui, não tem problema, Geraldo Cunha, se estiver nos ouvindo, uma sumidade. A única exigência que ele fez é falar por último. E começa então a cerimônia com a abertura pelo padre, é um tenente jovem, militar, né? Colocou a batina em cima da farda, porque é um capelão militar. Começou com aqueles jargões, né, utilizados nas Forças Armadas, montanha, faca na caveira, coisas que não tinham muito a ver com a religião, mas arrancou alguns risos, né, da plateia, fez uma abordagem pequena do Evangelho. Depois foi muito infeliz, um tenente-coronel, pastor, não vou citar o nome, era subcomandante do 17º Batalhão Logístico, e que contou uma história do sacristão que bebia o vinho do padre. Dizendo, não pega bem, porque estava fazendo uma crítica direta à Igreja Católica. Isso não convém. Os próprios evangelhos que eles se encontravam não se sentiram bem. E, por último, então, veio Geraldo Cunha fazendo uma palestra que parou até o ar. Falava da Galileia, dos caminhos feitos por Jesus, de Jerusalém, enfim, descrevendo todas aquelas paisagens belas da época do Cristo, do Tiberíades, do Mar da Galileia. Certo é que, ao findar a palestra, foi uma salva de palmas, que não é comum, né, no meio espírita, e quase que o auditório vem abaixo. Depois todo mundo terminou a palestra e encerrou depois da cerimônia. Estava me interrogando como podia fazer para ouvi-lo novamente e conversando diretamente com ele. Aí o capitão chega para mim, todo sem graça. Ô Pedroso, me perdoa, sinceramente eu tinha outras ideias. Quer dizer, tinha um preconceito daquilo que nem sequer ele conhecia. Por isso que eu estou trazendo à baila isso aqui agora no programa, porque tem pessoas que têm preconceitos com religiões ou com outras coisas sem sequer conhecer. Eu tenho alguns amigos maçons, eu não sou maçom, mas também tem um preconceito tão grande quanto a maçonaria, e se forem pesquisar, embora ela seja uma sociedade secreta, ficarão envergonhados, porque não tem nada daquilo que as pessoas andam dizendo. A Maria vai com as outras, né? Ouve aqui, passa adiante, não procura conhecer, estudar, pesquisar, nada. Problema sério isso. Ter preconceito é, pois, assimilar coisas com julgamentos pré-estabelecidos, fundamentado na opinião dos outros. Preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida, como a lasca que inflama a área do nosso corpo que se aloja. Aceitamos esses valores de adultos com quem convivemos de uma maneira e forma tão sutis que nem percebemos. Basta a criança observar um comentário sobre a sexualidade de alguém ou a religião professada por vizinhos para assimilar para si ideias e normas vivenciadas pelo adulto que promove a crítica. De maneira distorcida, baseia-se no julgamento do outro, quando somente é válido o auto-julgamento, baseado sempre na análise dos fatos como realmente eles são. Então, cuidado com essas críticas infundadas, sem conhecimento de causa. Qual seria, então, sua visão atual a respeito do sexo, religião, raça, velhice, nação, política e outras tantas? Seriam formadas unicamente sem a influência dos outros? Será que a tua forma de ver e tudo e todos não estaria repleta de obstáculos formados por teus preconceitos pré-estabelecidos? Por não estares atento ao processo de vida em ti, é que precisas dos juízos de outros, tornando-te assim
dependente e incapacitado frente a tuas condutas. Jesus de Nazaré demonstrou ser plenamente desprovido de qualquer influência alheia quanto aos seus sentimentos e sentidos de vida, demonstrando isso em várias ocorrências de seu missionato terreno. Ao visitar a casa de Zaqueu, não deu a mínima importância aos murmúrios maldizentes das criaturas e estruturas psicológicas infantis, pois sabia caminhar discernindo por si mesmo. Em verdade, Cristo veio para os doentes, que têm a coragem de reconhecer-se como tais, não porém para os sãos ou para aqueles que se mascaram selo. E Zaqueu, vencendo os próprios conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se à mensagem da Boa Nova. Despojou-se do velho mundo que detinha na estrutura de sua personalidade e renovou-se com conceitos de vida imortal, aceitando-se como necessitado dos bens imortais. Disse Jesus: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ao dizer isso, o mestre se referia ao antigo mandamento de Moisés, que impedia toda e qualquer atividade aos sábados, e que ele, por sabedoria e por ser desprovido de qualquer preconceito, entendia a serventia dessa lei para determinada época. Porém, queria agora mostrar aos homens que as experiências passadas são válidas, mas precisam ser adequadas às novas necessidades da realidade presente. Nossos preconceitos são entraves do nosso progresso espiritual. Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Fé e sentimento instintivo que nasce com o espírito, crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre nos promovendo e ampliando cada vez mais nosso crescimento pessoal. Essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas que já desenvolveram os valores da fé, que se encontravam inicialmente em estado embrionário e que, ao longo das encarnações sucessivas, estruturaram-no em si entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano ligado às faixas da fé é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar sem ter atravessado as fases básicas da fonética, isto é, resmungar, balbuciar, soletrar e silabar. Desse modo, o ser imaturo, apesar de ser criado com esse sentimento instintivo da fé, também atravessa um longo período de desenvolvimento, que não se dá por mudanças abruptas, e sim por uma série de sensações e percepções, às vezes mais ou menos demoradas, conforme a vontade e determinação do próprio espírito. Consequentemente, a fé plena não é somente conquista repentina que aparece quando queremos, mas também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Ela pulsa em todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. Encontra-se na renovação do mineral rompido, que se restaura a si mesmo. Aparece no fototropismo das plantas em crescimento. Impulsiona o relógio interno, que incita as aves a efetuarem suas migrações quase na mesma época em todos os anos. Aguça o regresso ao lar, ou seja, estrutura a capacidade de orientação e localização observada em certos animais domésticos, como também estimula o homem selvagem a nutrir a crença na existência de um ser supremo, e eles o adoram nos fenômenos e elementos da natureza.
Entendemos dessa forma que fé não é equivalente a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós e, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo, não somente as lições não aprendidas ou não entendidas que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos aprender sobre nós mesmos e a respeito das leis que regem nossa existência. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza, arte divina, garante nossa própria evolução, mesmo quando tudo pareça ruir e desmoronar em nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida pela criatura que lhe dará a certeza de que mesmo assim ela estará sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possa decifrar o ganho com clareza e nitidez. No universo nada existe que não tenha razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é que a vida articulando caminhos, a fim de que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. A criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parece negativo era apenas um caminho preparatório para se alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesma. As grandes tragédias não significam castigos e punições, porém, maiores possibilidades futuras para a obtenção de uma melhoria de vida íntima e, paralelamente, plenitude existencial. Face a essas realidades, a fé aperfeiçoada faz com que possamos avaliar em todas as ocorrências uma constante renovação enriquecedora. É quando todas as árvores estão despidas que se inicia um novo ciclo em que elas reúnem suas forças embrionárias e instintivas da fé para novamente se vestirem de folhas, flores e frutos. Tudo na natureza obedece a ritmos. São processos da vida em ação. No final de um ciclo, nossa energia declina para logo em seguida reunirmos novas forças para uma nova incursão renovadora. A cada nova etapa de crescimento, talvez nos sintamos temerosos e inseguros, a exemplo de certos animais que perdem momentaneamente seus revestimentos protetores para depois sentirem melhores adaptações ao se cobrirem novamente com elementos e estruturas mais eficientes, a fim de que possam prosseguir mais ajustados em seu novo estágio evolutivo. Assim, acontece com todos nós. Somos atingidos por um sereno bem-estar ao conseguirmos visualizar antecipadamente as porvindouras oportunidades de reconforto, prosperidade e segurança que a vida nos trará após atravessarmos os ciclos amargos do renascimento interior. A confiança que tudo está sujeito e certo de que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas, alicerça-se nas palavras de Lucas, quando diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. É a convicção perfeitamente ajustada a uma compreensão ilimitada aos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. Em muitas ocasiões, somente usando os recursos interpretativos da fé nos grandes choques e tragédias é que podemos notar o processo de atualização que a vida nos oferece. Porém, o significado de um acontecimento somente é captado em plenitude quando é decifrado, porque somente assim nos permitirá encontrar a verdadeira compreensão e entendimento dos fatos em si. Entretanto, quando não traduzimos no decorrer dos acontecimentos nossos episódios existenciais, sentimos que nossa vida vai se tornando inexpressiva e sem nenhum sentido, porque vamos perdendo contato com as mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Eis algumas interpretações de fatos aparentemente negativos, quando na realidade são profundamente positivos. Para vencermos a doença, é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar nosso psiquismo descontrolado. Sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas, alertando-nos que nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos
sentidos. Perda de criaturas queridas, tanto para quem parte como para quem fica, pode ser a lição que vai nos tirar de atitudes possessivas e de apegos patológicos. Alucinação e loucura podem nos vir adestrar para a maior valorização da realidade, afastando-nos dos sonhos e fantasias, das aparências e dos aspectos exteriores. Vícios de qualquer matiz podem estabelecer nos indivíduos normas corretivas na vida interior, a fim de que aprendam a lidar e a controlar melhor suas emoções e sentimentos. Traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de como vai nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade frente aos outros. Desprezo ou desconsideração podem ser emissões educativas, impulsionando-nos a um maior amor a nós próprios. O ser humano de fé não é o crédulo, simplório e fanático, mas sim o indivíduo que distingue os lucros e vantagens inseridos nos processos da vida. Compreende a sequência de fatos interconectados entre si, desenvolvendo-se paulatinamente para intensificar nossa estabilidade e harmonia e, como consequência, engrandecimento espiritual. Em síntese, a fé, como força instintiva da alma, guarda em si possibilidades transcendentes e poderes infinitos no imo da própria alma. Ao desenvolvê-la, o homem se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo com o próprio ritmo da vida como um todo. O grão de mostarda, na comparação de Jesus Cristo, representa a minúscula semente como sendo o impulso imanente que inicialmente começa a se desenvolver no princípio inteligente, nos primeiros degraus do reino da natureza, ao longo dos tempos. Porém, ao germinar, se transmuta e desenvolve suas possibilidades inatas, transformando-se futuramente num ser completo e de ações poderosas. Compreendendo, por fim, que o poder da fé no espírito humano realmente transporta montanhas, porque para ele nada é inacessível, percebendo a razão de tudo e interpretando com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Efetivamente, ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está tal como deve ser. Não existe atraso, nem o incorreto, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorrida da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Ele andou pelos caminhos terrenos, desprovido de qualquer apego, consideração ou aplausos. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza superlativa e, ao mesmo tempo, percorreu os caminhos, desacompanhando de seus pais ou parentes, solicitando, todavia, a presença espontânea de amigos amorosos que lhe absorveram as lições inesquecíveis. Não tinha sequer onde reclinar a cabeça, despojado de qualquer bem material. Nunca tomava decisões precipitadas pelas atitudes positivas ou negativas que aconteciam em seu redor, mas sempre reflexionava com sua estrutura divina, pois tinha consciência plena de sua missão terrena em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como possíveis irmãos ou amigos, porque sabia que todos, em potencial, são pais, filhos, cônjuges ou irmãos, pois é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só pastor e a um só rebanho. Livre de tudo e de todos, sabia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro de si mesmo e, dessa forma, fez sua trajetória livre de convenções e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer matiz, pois sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir, a nossa oração final. Pedras de luz, vento a favor.
A maioria de nós conhece a história da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, a partir dos versículos do livro bíblico Êxodo. A narrativa detalha os apelos de Moisés ao faraó, dos transtornos sucessivos ocorridos aos egípcios até a libertação dos hebreus que enfrentaram o deserto rumo à terra prometida. Poucos sabemos possivelmente de uma outra versão que se encontra no livro de Mórmon. A narrativa fala dos jaredistas, um dos 4 povos que eles acreditam ter se estabelecido na América Antiga. Seriam descendentes de Yared e de seu irmão, que viveram na época da Torre de Babel. Segundo esse livro, os jaredistas são forçados a abandonar seus lares devido a uma série de condições que reprimiam sua liberdade. Eles são orientados a se aventurarem em barcos totalmente selados e estanques, capazes de serem inundados pelas ondas sem afundar. Yared fala com Deus sobre a dificuldade de governar esses barcos em meio à total escuridão. É orientado então a levar consigo várias pedras que, tocadas pela divindade, emitiriam luz. A viagem foi longa e difícil ao extremo. Tempestades terríveis viravam os barcos de forma repetida. Contudo, eles resistiram, e as pedras, tocadas por Deus, continuavam a brilhar. Finalmente, um vento furioso soprou os barcos em direção à terra prometida. A imagem é particularmente bela. Um povo navega por mares bravios em busca da liberdade, guiados pela luz que o toque de Deus irradia. No decorrer da nossa existência, há momentos em que precisamos navegar rumo ao desconhecido, desbravar mares de dificuldades. Em momentos críticos, poderemos nos sentir como navegantes em barcaças frágeis, enfrentando o furor das ondas. Estes podem ser tempos de desespero e de pavor, com tantas notícias de revoluções da natureza, em que terremotos abalam a terra, ao mesmo tempo que o próprio homem prossegue agredindo seu irmão com mísseis, bombas e toda sorte de armamento. Também podem ser tempos de descoberta. Afinal, a parte mais emocionante na história do Êxodo, segundo os jaredistas, é uma única linha. Aquela que informa que, apesar dos desafios e das enormes dificuldades da sua jornada pelo mar, o vento sempre soprava na direção da terra prometida. Então, lancemos nossas velas e aproveitemos esses ventos. A vida tem essa virtude em que podemos confiar. Em nossa luta para o progresso e a conquista da felicidade, nunca estamos sozinhos. Jamais estamos abandonados. Como um farol na costa, a luz divina nos aponta o porto seguro para a libertação da nossa ignorância e a conquista da felicidade. Sua presença é como um brilho que nunca se apaga, oferecendo conforto e segurança em cada momento de nossa jornada. É na luz de Deus que encontramos clareza para as decisões difíceis e paz nas inquietações do coração. Por fim, pensemos que nós mesmos podemos nos tornar aquela rajada de vento nas mãos do Senhor, ajudando os demais a progredir em sua jornada. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, acalentai os nossos corações doridos, Senhor, por múltiplas provações necessárias, muitas vezes, para o crescimento espiritual, mas estamos ainda com a nossa fé vacilante, ora confiantes, ora indecisos, mas sabemos, Senhor, que estamos no caminho certo, em busca do melhor, que é a nossa transformação íntima e moral. E o apoio vem de Ti, Senhor. Então pedimos que nos ampare,
nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com vocês. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos